Shalom, que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus. O nosso devocional de hoje, ele está registrado aqui no livro de Mateus, capítulo 17, versículo 14, que diz assim: Quando eles chegaram perto da multidão, um homem foi até perto de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tenha pena do meu filho. Ele é epilético e tem ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe para que os seus discípulos, a fim de que eles o curassem, mas eles não conseguiram. Jesus respondeu: Gente má e sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Tragam o menino aqui. Então deu uma ordem e o demônio saiu, e no mesmo instante o menino ficou curado. Depois os discípulos chegaram perto de Jesus e, em particular, perguntaram: Por que foi que nós não pudemos expulsar aquele demônio? Jesus respondeu: Foi porque vocês não têm bastante fé. Eu vos afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês tiverem fé, mesmo que fosse do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte: sai daqui e vai para lá, e ele vai. E vocês teriam poder para fazer qualquer coisa, mas esse tipo de demônio só pode ser expulso com jejum e oração. Interessante o que Jesus está dizendo, né? Só pode ser expulso com jejum e oração. Bom, no devocional de hoje, nós vamos aprender que nós precisamos ser pessoas espirituais. Há momentos da nossa vida que nós vamos ter que buscar um nível de espiritualidade maior do que o que nós estamos vivendo. Então, quando você decide ser espiritual, você tem que abrir mão da carnalidade. Exatamente. Quando você decide ser espiritual, você tem que abrir mão da carnalidade. É isso que Jesus está falando para os seus discípulos. Se vocês querem vencer uma guerra espiritual, vocês têm que usar as armas espirituais. E as mais poderosas é o jejum e a oração. Você não pode viver na carnalidade. Tem pessoas que estão há muitos anos presas, precisando de libertação e não conseguem porque não se tornaram espirituais verdadeiramente. Elas até vão na igreja, elas até participam do culto, elas participam das atividades, mas elas não venceram a sua carnalidade. Bispo, como que eu faço então para ser uma pessoa espiritual e vencer a carnalidade? Bom, você precisa ter uma rotina. Primeira coisa, você precisa ter uma rotina. Você precisa traçar uma rotina. Por quê? A nossa rotina espiritual, ela vai ajudar a gente a controlar os impulsos do nosso corpo. E os impulsos do nosso corpo, eles são fortes. A natureza humana que habita dentro de nós, ela é forte. O desejo que ela tem é forte. Então, quando traçamos uma rotina espiritual, nós conseguimos vencer os impulsos do nosso corpo. Primeiro, a nossa rotina ela tem que ser traçada com jejum, oração e culto. Jejum, oração e o culto. Por que jejum, oração e o culto? Porque o culto é como se fosse uma academia. Você não treina o seu corpo
para ele se tornar saudável? Você não treina em casa. Em casa você não consegue treinar. Ah, vou fazer meu treinamento em casa. Você não vai treinar do jeito certo, você não vai fazer do jeito certo. Você precisa de um personal. O personal vai passar os exercícios corretos que você vai fazer para o seu corpo, para que você ganhe forma e para que você não se machuque, porque você não fazendo os exercícios da forma certa, você pode se machucar, e tem machucados que não tem mais correção, só de se exercitar errado, né? Ao invés de melhorar, você vai piorar. O personal, ele vai te passar o exercício certo para você fazer correto. Pois bem, na igreja nós temos o sacerdote, nós não temos o personal. O sacerdote, ele vai dar o alimento certo, na medida certa, na medida em que o Pai, o Deus Todo-Poderoso, direcionou para ele. Primeiro Deus fala com o sacerdote, e o sacerdote fala com o povo. Sempre foi assim na palavra de Deus, na Bíblia. Por que que mudou? Não houve mudança. A Bíblia diz que Deus não muda, ele não tem nem sombra de variação. Ele passa a revelação para o sacerdote e o sacerdote passa a revelação para o povo. Então, o sacerdote, ele nos ensina a palavra, ele nos ensina a termos uma rotina espiritual. E por que que o jejum, ele é tão importante, mesmo não sendo algo que Deus pediu? Porque o jejum, além de quebrar a carne, ele quebra as cadeias. O jejum, ele te aproxima de Deus. Só que o jejum não é só ficar sem comer. Isso aí é dieta. Ficar sem comer é só uma dieta. Você faz jejum para fazer exame de sangue. Então, o jejum bíblico é o jejum que você faz orando, fazendo a leitura da palavra de Deus. Com isso, você vai se fortalecendo espiritualmente. E fisicamente, o jejum ele é bom até para limpar as células do nosso corpo, pois a própria ciência confirmou que o jejum limpa as células e purifica o nosso organismo. Então, o jejum ele ajuda o nosso espírito, o nosso corpo e também as nossas emoções, porque se você está jejuando, emocionalmente você não entra em conflito. Você não tem forças físicas para entrar em conflito. Ao invés de dar aquela resposta dura, resolver com um aumento de voz, você acaba tendo controle sobre as suas emoções, porque o jejum quebrou a sua carne e você não vai emocionalmente se envolver em conflitos, porque o jejum quebrou a sua carne. E a adoração, ela é importantíssima, porque é ela que abre o céu. Então, essa é uma rotina de uma vida espiritual. Você tem que fazer isso. A minha rotina todo dia é fazer o meu devocional quando eu acordo, orar, buscar a Deus, né? Sair de casa, ir para o trabalho, volto do trabalho, faço as programações de rádio, faço a minha leitura bíblica, faço os meus estudos para poder ir para a igreja trazer uma ministração. E o Espírito Santo vai falando no nosso coração. Então, todo dia eu prego uma palavra no rádio, na internet e também na igreja. Então, essa é a minha rotina. E nos finais de semana, as nossas atividades com a igreja, como a subida no monte, como o jejum, como a santificação. Então, isso treina o meu corpo para uma vida mais espiritual. Deixa eu orar por você. Senhor, em nome de Jesus, visita esta pessoa, alcança ela, a casa dela, ministra no coração dela. Ajuda ela a ser uma pessoa mais espiritual, ajuda ela a vencer a carnalidade, os impulsos que a natureza humana coloca sobre a mente dela. Ajuda ela a vencer os desejos do pecado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E dê um dia abençoado, um dia cheio da tua presença,
da tua graça e do teu amor. Amém.